Glória a Deus, glória a Deus, Shalom. Bom, hoje eu queria fazer algo diferente. Eu queria que você hoje fizesse uma reflexão. E principalmente você que é cristão, você que verdadeiramente abraçou a fé, um dia se entregou e entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, a você que um dia tomou a atitude e decidiu viver uma nova vida, decidiu abandonar este mundo, as práticas deste mundo e verdadeiramente entrar no reino de Deus, o reino que Jesus ele veio nos trazer. Amém? Mas hoje eu gostaria que você que tem tempo de ministério, tem anos de caminhada com o Senhor, você que vai à igreja, você que busca a Deus, você que está começando, está iniciando na fé, amém? Mas hoje eu queria expressar algo do fundo do meu coração, pelo Espírito de Deus. Os dias têm passado, os tempos têm passado e as coisas têm ficado tão difícil, tão complicada na terra. Não é fácil para nós que abraçamos a fé, abraçamos uma nova vida. Não é fácil conviver no mundo, no estado que está. Mas Jesus disse que aquele que quiser segui-lo deve deixar tudo para trás. Deixar tudo para trás e seguir Ele. Abandonar tudo, completamente tudo aquilo que pertence a este mundo, né? E seguir a Ele. Quando eu digo abandonar tudo, seria as velhas práticas, os vícios, os prazeres desse mundo, os palavreados, as gírias, as coisas erradas que esse mundo proporciona. E a palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque a gente há de desagradar. Ou servimos a Deus ou servimos ao mundo, ou servimos a Deus ou servimos ao diabo, porque a maior parte do que tem nesse mundo pertence ao diabo. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo tem se perdido no maligno. As pessoas têm se perdido, estão se perdendo no mundo, se perdendo no mal e agradado mais a vontade do diabo do que a vontade de Deus. Então hoje eu gostaria que você refletisse em sua vida. Qual tem sido suas práticas? Qual é a prática que você tem praticado aqui na terra? A quem você tem agradado verdadeiramente? A quem? Porque eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar, porque eu não sou um juiz, eu não sou Deus. Mas como filho de Deus, como servo do Senhor, a minha parte é trazer a reflexão, é trazer a verdade, porque não é a vontade de Deus que ninguém se perca. Mas a palavra de Deus ele diz que quando o Senhor vier, será que Ele achará fé na terra? Por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos vai se esfriar.
E o que eu tenho visto hoje, o que eu tenho presenciado, é coisas terríveis. É coisas terríveis. Muitas pessoas que têm buscado Deus, se dizem cristão e simplesmente estão se perdendo. Estão levando uma vida de cristianismo, estão levando uma vida de cristão de qualquer jeito, de qualquer forma. Verdadeiramente não abandonaram as velhas práticas. A falta de ensino, a falta da palavra, da verdade, tem deixado as pessoas viver muitas vezes da mesma forma que entrou na igreja, da mesma forma que aceitou Jesus. E não esquecendo que a palavra de Deus diz: venha como estás, mas não fique como estás. Não brinque com Deus, não brinque com a verdade, não brinque com a palavra, não brinque com Jesus, com o Espírito Santo. Não brinque com Deus. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém se zomba, porque tudo que o homem semear, mas ele também vai colher. Então não brinque, porque o diabo não brinca de ser diabo. Enquanto você muitas vezes brinca de ir na igreja, brinca de viver com Deus, vive de qualquer maneira, não quer abandonar as velhas práticas, o diabo está sorrindo, está feliz porque você está agradando ele, fazendo a vontade dele, mas está entristecendo o coração do Pai, entristecendo o Espírito Santo por colocar muitas outras práticas desse mundo, muitos prazeres deste mundo em primeiro lugar. Então faça essa reflexão. Faça essa reflexão. Como está a sua vida com Deus? Você sabe que estamos vivendo o final dos tempos, os últimos dias da igreja na terra. Estamos muito próximos da volta de Jesus, do arrebatamento. E como está a sua vida? Como está a sua vida? Faça uma grande reflexão. Não brinque com Deus, não brinque de ser cristão, porque o diabo não brinca de ser diabo. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer. Essa é a missão dele aqui na terra. Ele quer a sua alma. Ele quer a sua alma. Ele quer levar a sua alma para o inferno. Mas depende de você. Jesus, ele nos transforma, nos liberta. Mas é a nossa atitude que vai fazer a diferença. A nossa atitude. A palavra de Deus diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. Falta conhecimento, será? Ou verdadeiramente falta vergonha na cara? O que falta de verdade para que as pessoas parem de viver um evangelho de qualquer maneira, de qualquer jeito? Pessoas estão se perdendo. Quantas pessoas eu conheço que se dizem cristão, que buscam Deus, que vivem com Deus, no falar é tão bonito, falam bonito, expressam bonito, mas a palavra de Deus diz: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está tão distante de mim. Faça essa reflexão. Como está a sua vida? Como estão suas vestes? Como está a sua alma? Está limpa? Tem buscado purificar a sua alma, abandonar o pecado, os prazeres deste mundo? Faça essa reflexão. Muito forte isso que o Senhor colocou no meu coração, porque eu tenho visto muita coisa que é apavorante de ver. É apavorante de ver que as pessoas estão trocando o reino de Deus por migalhas, por um prato de lentilha. Por um prato de lentilha. Assim como um dia Esaú fez, trocou a bênção dele por um prato de lentilha.
As pessoas estão trocando a bênção delas, a eternidade delas, por um prato de lentilha, por um pecado, por uma prazer deste mundo, pela bebida, pelos vícios, por pornografia, por tanta coisa. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena perder a salvação por causa de tudo isso, porque o que Deus tem preparado para nós é muito melhor. É muito melhor, muito melhor. Vale a pena pagar o preço de perder tudo que tiver que perder, que seja amizades que não vai te influenciar em nada, que não vai te ajudar em nada, que vai te fazer se perder ainda mais, abandonar os vícios, seja o que for, as drogas, bebidas, seja o que for, vale a pena pagar o preço. Só quem tem a realidade do reino de Deus, que sabe o que está nos esperando a partir daqui, da nossa morte, ou talvez do arrebatamento, quando Jesus buscar a igreja dele, sabe o que eu estou dizendo. Mas não vai ser de qualquer jeito, não vai ser de qualquer forma. O prazer, a vontade de Deus é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que ninguém vá para o inferno. Mas ninguém vai para o inferno porque Deus quis colocar lá. É porque próprias pessoas escolheram esse caminho quando preferem os prazeres desse mundo. Amém? Faça essa reflexão, é muito forte. Eu falo pelo Espírito de Deus. Reflita, pense no que você está fazendo. Pare de querer contentar amigo, contentar parente, contentar qualquer outra pessoa e desagradar o coração de Deus. Pare com isso. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Eu senti muito forte de expressar isso para você, porque é algo que está tão terrível. Tão terrível. A palavra de Deus diz que nos últimos dias aquele que está limpo ia se limpar mais, mas aquele que estava sujo ia se sujar mais. Infelizmente. Mas é hora de acordar. É hora de refletir. Porque da mesma forma que foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, dava-se casamento, quando menos esperavam, veio o dilúvio e matou todo mundo. Só se salvou a família de Noé. Assim será nesses tempos. Dá tempo ainda dá tempo de você verdadeiramente se arrepender, se entregar verdadeiramente, entregar sua vida para Jesus e deixar Ele comandar a sua vida. Chega de sofrer. Você não precisa sofrer nesse mundo. E não precisa sofrer depois da sua partida também. Amém? Que o Pai abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você seja abençoado. E que o próprio Espírito Santo convença você e faça você refletir de tudo que você está fazendo. Amém? E como você está procedendo. Em nome de Jesus. Amém.